A Agricultura BR começa falando de feiras e, como eu disse na abertura, nós estamos presentes nas principais feiras do país. Nós temos duas que começaram nesta última terça-feira e que estão agitando o agronegócio brasileiro. Eu estou falando da AgroBrasília e do Showtech. E o Showtech, que chega à sua 28ª edição, acontece em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. E é para lá que nós vamos agora. Vamos conversar ao vivo com Valéria Benites, que nos traz as informações. Valéria, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, obrigada. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui no segundo dia de feira do Showtech, que é realizado aqui em Maracaju, Mato Grosso do Sul. E hoje é um dia bastante interessante porque um assunto chamou bastante a atenção. A gente sabe que as condições climáticas interferem e muito na produção agrícola brasileira e por isso eu vou conversar agora com o professor Rafael Otto, que é da ESALSC USP, que vai falar para a gente o tema da palestra que ele trouxe hoje, que lotou a arena aqui onde acontecem as palestras. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Fala pra gente resumidamente o tema que você trouxe aqui, que chamou bastante a atenção do público. Tá. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui dessa entrevista. O que nós falamos hoje, basicamente, foi manejo nutricional da soja e do milho para superação do estresse hídrico. Aqui no Mato Grosso do Sul fazem 2 anos, 2 a 3 safras, que nós temos instabilidade de produção por conta de seca. A soja desse ano aqui em muitas regiões, principalmente a região sul do estado, foi muito afetada pela seca. Então, esse painel que eu participei buscou discutir justamente isso. Qual que é a opção que o agricultor tem para ele conseguir conviver melhor com essa seca? O que a gente busca em soja, vamos dizer assim, é produzir 80 sacas por hectare. Nos anos bons. Nos anos ruins, falta chuva, não pode a produtividade cair para 50 sacas. De 80 tem que cair para 60, 70 sacas por hectare. Então nós temos que ter mais estabilidade de produção. Então foi sobre isso que eu abordei, sobre como a gente pode fazer para ser mais eficiente nesse cenário de instabilidade climática. Eu vi que em determinado momento você conversou com as pessoas a respeito de não ter medo, de suplementar, de cuidar do solo, Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o que nós abordamos muito aqui basicamente foram quatro assuntos. Primeiro, correção de perfil de solo, usar mais calcário, doses mais altas em áreas de abertura, incorporar isso no solo. Até mesmo dobrar a dose de calcário na área de abertura e na manutenção do plantio direto, usar doses maiores de calcário e gesso na superfície. O agricultor muitas vezes tem medo. A recomendação foram 4 toneladas por hectare de calcário na superfície, mas eu tenho medo, eu vou aplicar 1,5. Não, se pediu 4, que o solo está precisando de 4. Então o agricultor tem que perder o medo de aplicar dose mais alta de calcário e gesso na superfície do plantio direto. Tá? Falamos também de escalonamento de produção. Talvez, muitas vezes, muitas regiões, o agricultor não pode plantar milho safrinha em 100% da fazenda. Às vezes ele tem que plantar soja em 100% da fazenda e milho safrinha em 70%, 80% da área. Aquela área menor, aquela área mais restritiva, aquela área que atrasou a colheita da soja, eu não vou colocar milho, eu vou colocar braquiária muitas vezes, que vai melhorar o meu solo para o próximo ciclo. Tá? Falamos desses 2 assuntos. Potássio é um nutriente muito importante que eu tenho que acertar para maior resistência à seca e uso de produtos biológicos. Hoje nós temos produtos biológicos aplicados no plantio da soja e do milho, que eles atuam como promotores de crescimento. A soja enraiza mais rápido, sai mais rápido do solo, cresce mais raiz. Crescendo mais raiz, a planta tem mais boca para absorver essa água do solo. Então, nós discutimos estratégias que o agricultor tem que adotar do ponto de vista nutricional para conviver melhor nesses anos de falta de chuva. De todos esses assuntos que eu abordei, o mais importante, correção do perfil de solo. Eu tenho que ter um solo corrigido 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros para a planta enraizar e conseguir suportar esse veranico. Eu vi também que você trouxe um ponto de atenção para os produtores da região aqui, de Maracaju. O que você tem a dizer de conselho para eles que estão nos assistindo? Perfil de solo é um assunto que todo agricultor já sabe o que é. Ele sabe da importância, mas muitas vezes falta atitude para ele realmente construir perfil de solo na lavoura dele. Então, o que eu sugeri aqui para o pessoal, Maracaju, Rio Brilhante, Dourados, regiões de solos muito argilosos,
A aplicação superficial de calcário e gesso, ela vai descer esse cálcio, magnésio, vai neutralizar alumínio, mas vai demorar muito tempo, porque solo argiloso, a movimentação de bases de calcário e gesso, ela é mais lenta. Então nessa região talvez vai ser necessário uma atitude mais agressiva. Se o meu solo tiver muito estratificação de fertilidade, ele está ótimo de 0 a 20, mas já está ruim de 20 a 40 e ruim de 40 a 60. O agricultor vai ter que tomar uma decisão mais drástica. Talvez ele vai ter que aplicar uma dose maior de calcário e gesso e incorporar isso no solo e reiniciar o processo produtivo dele. Alguns agricultores até arrepiam falando nisso, né, de reset de área, de reabertura de área. Mas em alguns casos isso pode ser necessário e o ganho de produtividade que isso traz normalmente costuma ser rápido. Tem um agricultor aqui da região que fez isso na área dele e ele ganhou de produtividade da soja logo no primeiro ano de 12 a 15 sacas por hectare na soja e depois observou ganho no milho também. Então mostrando que é uma operação drástica, sim, mas que se for bem feita, adequadamente implantada, ela vai trazer resultado logo na primeira safra. Só que o custo de uma reabertura de área ele não é barato, é um custo, varia de 20 a 25 sacas por hectare de soja. Então é um custo alto, mas eu estou investindo na minha lavoura. Agora uma curiosidade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, para quem tem a condição de colocar um pivô, fazer irrigação na lavoura, também tem que ficar atento à suplementação do solo? Sim, com certeza. A irrigação ela é uma outra estratégia para a gente superar melhor esses momentos de falta de chuva, com certeza. A nossa região aqui do Mato Grosso do Sul é uma região que, de maneira geral, ainda tem pouca irrigação. Eu viajo muito no Brasil, em outras regiões, por exemplo, região da Bahia, muito pivô lá, região de Uberlândia, Triângulo Mineiro, uma região alta, com muito pivô. Aí você fala assim, pô, mas eu vou colocar pivô central numa região como Uberlândia, que é uma região nobre, vou colocar pivô central numa região de Mato Grosso do Sul. Eu acho que talvez sim, talvez valha a pena, porque aqui nós temos uma região que tem solos argilosos, bons, potencial produtivo alto, que muitas vezes é limitado por falta de chuva. Então, pivô, irrigação, o agricultor tem que talvez fazer conta aqui também, porque ele aumenta o potencial produtivo dele no nosso somatório. Soja, milho e ainda pode fazer uma outra cultura ou até mesmo colocar uma pastagem para colocar boi, né? Integração lavoura-pecuária. Então, se ele tem um pivô, ele estabiliza a produção dele em níveis mais altos de produção. É um alto investimento, mas normalmente ele se paga a longo prazo. Muito obrigada, professor. Bom, é isso. Esse é um pouquinho do conhecimento do professor Rafael Otto, da USP, da Exalc USP. E a gente vai continuar com a programação de estresse hídrico, como alimentar o solo nessas condições que a gente tem passado. Agora à tarde a gente continua com essas informações, com a palestra de manejamento nutricional para superar o estresse hídrico, que já foi feita pelo professor Otto, e o milho e braquiária para melhoria do solo, também para enfrentar esse estresse hídrico, né? E mais tarde tem a melhoria física e aumento da caixa hídrica do solo com o pesquisador da Embrapa, Júlio Salton. Bom, Fabiano, ficamos por aqui, logo mais a gente terá novos conteúdos. É com você aí no estúdio.